Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Mais uma vez estamos juntos e damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elizabeth Melo, a Betinha, lá de Manaus, Amazonas. Ela pede que oremos por sua vida espiritual. Um alô especial para o Marinho Westphal e família, do Rio de Janeiro. Lucidmar Stork, também do Rio de Janeiro. Maria Schreiber, é de Três Pontões, em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Zimar Borges, é de Uberlândia, Minas Gerais. Rosiane, é de Tabuleiro Grande, Caucaia, no Ceará. Tânia Zuba, é de Montes Claros, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. E mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais uma vez podermos acordar e ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Querido Pai, nós necessitamos da Tua presença em nossa vida a cada dia, a cada momento. Pedimos que estejas conosco agora, através do Teu Santo Espírito, nesse estudo que queremos fazer, que tenhamos a mente aberta, esclarecida, para o entendimento da Tua Palavra. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, sua necessidade, Tu conheces cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe aqueles que nos pedem orações, abençoe também, especialmente a Betinha, lá de Manaus, pede por sua vida espiritual. Abençoe o Marinho Westphal e família, Maria Schreiber e família, Zimar Borges e família, Rosiane e família, também Tânia Zuba e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós falamos sobre o eterno amor de Deus, aquele verso conhecido de todos nós, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se nós lermos também no verso 17, nós vamos ver que está escrito que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção e o desejo de Deus é nos salvar. Deus, Ele criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e o desejo de Deus era que o primeiro casal vivesse em obediência à sua vontade. E então, Deus deu ao ser humano o livre arbítrio para poder decidir, porque Deus, Ele não criou robôs, como nós vemos hoje por toda parte, se falando na inteligência artificial, nos robôs que estão sendo colocados aí para trabalhar no lugar do ser humano. Deus não criou robôs, nós não fomos programados, nós fomos criados livres para decidir amar a Deus ou não amar a Deus. Deus, Ele não é um Deus arbitrário. Deus, Ele não é um Deus egoísta. Deus, Ele não exige que aqueles a quem Ele criou o amem. Não, Deus deu liberdade. E este amor de Deus, o eterno amor, ele foi provado quando Deus enviou o seu Filho amado Jesus para vir a este mundo, morrer em lugar do ser humano para resgatá-lo do pecado. Só que a salvação, ela vai depender da escolha de cada um, da decisão de cada um. Como diz aqui o verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele várias vezes, quando esteve aqui na terra, foi levado a ele situações em que as pessoas, os líderes judaicos, principalmente os fariseus, queriam que Jesus condenasse as pessoas. Mas Jesus, ele disse assim, olha, eu não te condeno. Vai, não peques mais, não viva mais nesse pecado que você tem vivido até aqui. Então, o desejo de Deus é esse, salvar a humanidade. Ontem nós falamos aqui também que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que as pessoas se arrependam e venham ao arrependimento e aceitarem Jesus para que tenham a vida eterna. É o desejo de Deus. Ele não quer que nenhum ser humano pereça, por pior que seja o ser humano. E esse amor da aliança que Deus fez com Abraão, primeiramente a quem ele chamou, disse que faria de Abraão uma grande nação,
que em Abraão seria bendita todas as nações e as famílias da terra. E então Deus chamou este povo, através de Abraão, para poder conhecê-lo e também poder viver uma vida de comunhão com ele. Mas como nós dissemos agora há pouco, Deus ele não força ninguém. Ele chamou Abraão e dele fez uma grande nação, a descendência, mas ele nunca obrigou ninguém a amá-lo e a obedecê-lo. E então, na Bíblia nós encontramos muitas vezes retratado o relacionamento de amor especial que Deus tem conosco. E Deus então, através da sua palavra, usa metáforas ligadas à família, como o amor entre marido e mulher ou de uma mãe para com seu filho. Então são ilustrações, são metáforas que nós temos para nós entendermos o amor de Deus. Mas o amor de Deus é muito maior do que o amor do marido para com a esposa para com o marido e também dos pais para com os filhos. O amor de Deus é muito maior, é superior. Quando nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 9, a palavra de Deus nos diz: vocês são um povo santo que pertence ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Deus aqui falando com o povo de Israel através de Moisés. Deuteronômio é o último livro que foi escrito por Moisés, e Moisés aqui estava relembrando ao povo o que Deus havia feito com eles, desde quando chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. E a nação de Israel, ela era um povo santo, um povo de propriedade particular, um povo peculiar, que pertencia a Deus. E Deus escolheu dentre todos os povos, não porque eles eram uma nação numerosa, poderosa, não, era apenas uma pessoa, Abraão e a sua esposa Sara. E então era o menor povo que Deus escolheu. E Deus cumpriu fielmente a palavra. Fez de Abraão, a sua descendência, uma grande nação. E eles foram levados escravos lá para o Egito, mas Deus os libertou poderosamente. Não porque eles tinham poder de lutar, não, foi Deus, a mão de Deus que os tirou de lá. Deus enviou Moisés para ir a Faraó e pedir para que libertasse o povo, e Faraó, com o coração endurecido, não libertava o povo, e as pragas foram enviadas, e quando estava no auge de uma praga, Faraó mandava chamar Moisés e dizia: olha, peça a Deus para terminar essa praga que eu vou libertar o povo, e depois ele não libertava, e assim foi até a 10ª praga. E na 10ª praga, então, ele libertou o povo. Foi quando o primogênito de todos que habitavam ali no Egito e que não tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta, naquela noite o anjo passou e todos os primogênitos foram mortos. E então Faraó libertou o povo lá daquela escravidão. E então Deus cumpriu essa promessa porque ele havia feito uma aliança com Abraão, um acordo. E então nós deveremos reconhecer que o Senhor nosso Deus é de fato Deus. Deus é um Deus fiel que cumpre as promessas. Não importa quanto tempo passe, até 1000 gerações, diz aqui a Bíblia. E nós precisamos crer nesse Deus que tem um amor ilimitado por cada um de nós e que cumpre as alianças. Vejam, aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, diz que o povo de Israel era um tipo especial e Deus os amava de uma forma incondicional. Deus não exigia que eles os amassem, mas Deus os amava. E então, aqui nós encontramos este Deus demonstrando o seu amor para com o ser humano. E este mesmo amor também é demonstrado ainda hoje.
Deus, ele continua concedendo a sua graça, a sua misericórdia a cada um de nós e nos amando. Ele contempla cada um de nós e ele sabe a situação que nós vivemos, se nós temos um relacionamento sincero com ele ou não, se nós o amamos ou não, ele sabe, mas ele continua nos amando. E ele quer que nós nos arrependamos e nos voltemos para ele. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer que nós pereçamos. Por quê? Porque nós custamos um alto preço para o nosso Deus. O preço foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A própria palavra de Deus nos diz que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. E como é que nós vamos responder a este amor? Sabemos que o amor de Deus é um amor constante. E esse amor de Deus é a base do relacionamento humano. E nós jamais iremos conseguir igualar esse amor, como eu disse agora há pouco para vocês, o amor de uma família, do marido, da esposa, um para com o outro, dos pais para com os filhos. Nós nunca vamos conseguir igualar esse amor, porque Deus não apenas ele nos concedeu a existência, nos trouxe a vida por sua vontade, mas foi através de Jesus, porque em João, no capítulo 15 e no verso 13, nos diz que ele se entregou por nós. É através da vida de Jesus. João capítulo 15 e verso 13 nos diz assim a palavra de Deus: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Sim, este é o amor de Deus por cada um de nós, através de Jesus, dando a sua vida por seus amigos. Sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus foi revelada quando Jesus, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e ele veio a este mundo e ele viveu uma vida de obediência e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior morte naquela ocasião, a morte mais horrenda, era morrer numa cruz. E Jesus pagou o preço por nós exatamente, morrendo esta morte, uma morte ignominiosa, uma morte vergonhosa, porque a pessoa ela era crucificada totalmente nua, expondo as suas vergonhas. E Jesus, o Rei do Universo, lá pendurado na cruz, nu, passando vergonha por mim e por você, mas ele foi até o fim. Este sentimento que nós precisamos ter dentro de nós, não um sentimento de orgulho, sentimento de vaidade, de querer ser melhor do que os outros, mas de humildade. Seguir o exemplo de Jesus, que é o Criador do universo, é o mantenedor de todas as coisas. Ele não se exaltou querendo se mostrar maior do que todos, não. Ele se humilhou. E é um exemplo para nós. Nós precisamos também reconhecer que precisamos ser humildes na presença de Deus, humilde para com as pessoas, humilde em todas as situações, e Deus vai nos exaltar, assim como exaltou o nosso Senhor Jesus. Agora, como é que nós poderemos manter o amor de Deus em nossos pensamentos? Porque são tantas as coisas que nós estamos envolvidos neste mundo que às vezes o amor de Deus ele não passa pelos nossos pensamentos. Nós sequer nos lembramos, somente numa dificuldade é que nós clamamos a Deus. Mas o amor de Deus, ele precisa permear os nossos pensamentos, estar presente conosco todos os dias da nossa vida. E isso é muito importante, por quê? Porque quando nós deixemos que o amor de Deus ele esteja em nosso pensamento a cada dia, a cada momento, nós vamos viver uma vida de amor para com o nosso semelhante e também, acima de tudo, de amor para com Deus, fazendo a vontade dele em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.